Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 3. Capítulos 35 e 36. Capítulo 35. A fidelidade devida a Deus tanto nas coisas pequenas como nas grandes. O esposo divino diz no Cântico dos Cânticos que sua esposa lhe arrebatou o coração por um de seus olhos e por um de seus cabelos. Como devem entender-se estas palavras? É verdade que o olho é a parte mais admirável do corpo, tanto por sua estrutura e forma como por suas funções, mas que há de mais vil e desprezível que o cabelo? Filoteia, Deus nos quis ensinar por esta comparação, que as nossas mínimas e mais insignificantes ações não lhe são menos agradáveis que as maiores e as de maior brilho, e que para lhe agradar, é do mesmo modo necessário servir-lhe numas e noutras, podendo nós em ambas indistintamente merecer o seu amor. É justo e bom, Filoteia, que te prepares para suportar grandes cruzes, por nosso Senhor. Que leves o teu amor até o martírio, que lhe ofereças tudo o que tens de mais caro, se ele o quiser aceitar. Pai e mãe, irmão e irmã, marido e mulher, filhos e amigos. Teus olhos e até tua vida, coisas todas essas que já lhe deves, porque tais devem ser as disposições contínuas do teu espírito e coração. Mas, enquanto a divina providência não exige de ti grandes coisas, enquanto não te pede os olhos, por seu amor, oferece-lhe ao menos os teus cabelos. Quero dizer que é necessário suportar com brandura os pequenos incômodos. Essas perdas pouco valiosas e essas contrariedades inúmeras de cada dia, e essas pequenas ocasiões, sendo suportadas por um verdadeiro amor a Deus, granjear-te-ão inteiramente o seu coração. Sim, esses pequenos atos de caridade que fazes todos os dias, essas dores de cabeça e de dentes, essas constipações, esse mau gênio do marido ou de uma mulher, o quebrar-se um vidro, o desdém ou mau humor, a perda das luvas, do lenço ou do anel. Esses pequenos incômodos de deitar-se cedo e de madrugar pela manhã, para rezar ou comungar. Essa vergonha passageira que se tem ao fazer algum ato público de piedade. Numa palavra, todas essas ações e sofrimentos, sendo animados do amor de Deus, agradam muitíssimo a sua divina bondade, que prometeu o reino dos céus a quem der um copo d'água por amor a ele. Isto é, infinitamente mais do que todo o mar em comparação de uma gota d'água, e como essas ocasiões te oferecem a cada instante, podes amontoar riquezas espirituais incalculáveis, se as aproveitares bem. Lendo na vida de Santa Catarina de Sena tantos raptos do Espírito em Deus, tantas palavras de uma sabedoria sublime, e mesmo sermões inteiros, não duvidei que com este olho de contemplação ela tenha arrebatado o coração do esposo celeste. Mas muito me consolou vê-la noutras ocasiões ocupada, por ordem de seu pai, na cozinha, com a assadeira, atiçando o fogo, preparando a comida, amassando pão e fazendo enfim os ofícios mais humildes da casa, cheia de uma coragem oriunda do amor de Deus. E não aprecio menos a simples meditação que ela fazia no meio destes serviços vis e abjetos do que os êxtases e os raptos, que lhe foram tão habituais, e que constituíram talvez uma recompensa por sua humildade e desprezo. Sua meditação consistia em pensar que, preparando a comida para seu pai, ela estava trabalhando para Nosso Senhor, como Santa Marta, que sua mãe ocupava o lugar de Nossa Senhora, assim como seus irmãos os dos apóstolos, de sorte que citava quanto podia o seu fervor, para servir assim, em espírito a toda a corte celeste, e a sua convicção de fazer em tudo a vontade de Deus compenetrava sua alma de uma suavidade admirável. Aduzite este exemplo, Filoteia, para veres a importância de fazer todas as tuas ações, por mais pequenas e baixas, que pareçam, com os olhos em Deus, para servi-lo e agradar a Ele. Por isto aconselho-te encarecidamente a imitar a mulher forte, que Salomão tanto louvou, porque, ocupada muitas vezes com ações grandes e importantes, nunca deixava entretanto de fiar a sua roca. Faze o mesmo. Aplica-te frequentemente à oração e à meditação, à recepção dos sacramentos, a instruir-te e a consolar os aflitos, a inspirar o amor a Deus no próximo, a fazer todas as obras de maior importância e excelência que tua vocação abraça. Mas não te esqueças do fuso e da roca, isto é, desenvolve também essas virtudes pequenas e humildes, que nascem como florezinhas ao pé da cruz, o serviço dos pobres, as visitas aos doentes,
os pequenos cuidados de família e as boas obras que lhes são anexas, a utilíssima diligência de te guardares da ociosidade em tua casa, e ajunta a tudo isso alguma consideração semelhante às que fazia Santa Catarina de Sena. Raras são as ocasiões de fazer grandes coisas no serviço de Deus, mas as ocasiões de pequenas obras são muito frequentes. Quem me servir no pequeno, diz o Senhor, receberá o prêmio que dele me servirei para coisas grandes. Faze tudo em nome de Deus e tudo será bem feito. Comendo, bebendo, dormindo, divertindo-te ou ocupando-te com algum trabalho humilde e vil, em toda parte has de merecer muito diante de Deus, se santificas bem a tua intenção de fazer tudo porque Deus quer que o faças. Capítulo 36. Devemos ter um espírito justo e razoável. Raro é achar homens verdadeiramente razoáveis, porque só somos homens pela razão, e o amor próprio a perturba muitas vezes e insensivelmente nos leva a praticar injustiças que, por menores que sejam, não deixam de ser muito perigosas. Assemelham-se às raposinhas de que se fala nos cânticos, das quais não se faz caso por serem muito pequenas, e por isso, elas causam grande dano à vinha, em vista de sua quantidade. Reflete um pouco e julga se os pontos que vou mencionar não são verdadeiras injustiças. Nós costumamos acusar o próximo pelas menores faltas por ele cometidas e quanto a nós mesmos nos excusamos de outras muito grandes. Queremos vender muito caro e comprar o mais barato possível. Queremos que se faça injustiça a outros e que se façam graças a nós. Queremos que interpretem as nossas palavras benevolamente, e com o que nos dizem somos suscetíveis em excesso. Queremos que o vizinho nos ceda a sua propriedade, e não é mais justo que a conserve, se o quiser. Agastamo-nos com ele se não nos-la quer vender, e não tem ele muito mais razão de se zandar conosco, por o estarmos incomodando? Se gostamos de um exercício, negligenciamos todos os demais e censuramos tudo o que não está segundo o nosso gosto. Se alguns dos nossos inferiores não têm boa aparência, ou caiu em nossas más graças, levamos a mal todos os seus atos e nunca cessamos de o contristar. Se, ao contrário, um ou outro, nos agradar pelo seu aspecto, desculpamos-lhe tudo o que faz, por pior que seja. Há filhos virtuosos e ajuizados a quem os pais e as mães quase nem podem ver, por causa de algum defeito natural, e há outros, muito viciosos, cujo ar exterior os torna agradáveis. Em toda parte preferimos os ricos aos pobres, embora não sejam de melhor condição, nem possuam tantas virtudes, chegamos mesmo a preferir aqueles que se destacam por uma vã aparência de seus vestidos. Defendemos com acurada exatidão os nossos direitos e queremos que os outros, quanto aos seus, sejam muito condescendentes. Mantemos os nossos lugares caprichosamente e queremos que os outros cedam os seus humildemente. Queixamo-nos facilmente de tudo e não queremos que ninguém se queixe de nós. Os benefícios ao próximo sempre nos parecem muitos, mas os que os outros nos fazem reputamos em nada. Numa palavra, nós temos dois corações, como as perdizes da Paflagônia, um, doce, caridoso e complacente para tudo que nos diz respeito, e outro duro, severo e rigoroso para com o próximo. Temos duas medidas, uma para medir as nossas comodidades em nosso proveito, e outra para medir as do próximo, igualmente em nosso proveito. Ora, como diz a Escritura, os que têm lábios dolosos falam com o coração dobrado, incorde et cord. E ter duas medidas, uma grande, para receber, e outra pequena, para pagar o que se deve, diz ela, ainda é uma coisa abominável diante de Deus. Filoteia, sê igual e justo em todas as tuas ações. Toma o lugar do próximo, e põe-o no teu, e sempre julgarás com equidade. Ao comprares, põe-te no lugar do vendedor, e, em vendendo, no lugar do comprador, e teu negócio será sempre justo. Todas estas injustiças aqui enumeradas não são muito grandes nem nos obrigam à restituição, caso nos contenhamos somente entre os limites do rigor, no que nos é favorável, mas estamos obrigados a nos corrigir destas faltas,
que são contra a razão e a caridade e se assemelham a uma espécie de trapaça contra a equidade natural. Demais, nada se perde com uma vida generosa, nobre e civil e com um coração justo e razoável, como se diz leal. Lembra-te, pois, Filoteia, de examinar muitas vezes o teu coração, para ver se ele tal para o próximo como querias que o seu fosse para ti. Esta é a norma da razão verdadeira e reta. Os confidentes de Trajano disseram-lhe um dia que dar audiência a todos não ficava bem à majestade imperial. O imperador respondeu-lhe simplesmente: porque não deverei eu ser para os meus súditos um homem tal como eu desejaria que fosse o imperador, se eu fosse um mero cidadão,